exclusividade, ela tem a ver com o Evangelho, naquilo que ele é, e de ele ser mais do que qualquer outro sistema de ideias. O Evangelho exclusivo, ele muda a nossa forma de olhar para Deus. O Evangelho exclusivo, ele muda a forma como a gente olha para nós mesmos. A gente percebe que a gente não tem méritos por ser aceito por Cristo, por ser recebido por Cristo, por ser transformado por Cristo. Acolher, aceitar, abraçar as pessoas, é quando realmente o Evangelho, ele encontra em nós força para agir. Ou melhor, ele provoca em nós a força para agir. O cristão livre não é um ser humano deixado solto por aí, não é uma pessoa deixada solta, mas é viver por Deus, para Deus, em Cristo Jesus. Isso é liberdade para o cristão. Amém. A paz do Senhor a todos, estamos felizes, amém? E hoje nós damos continuidade à nossa série Autêntico, que fala sobre o livro de Gálatas. E eu quero convidar você a falar com Deus e pedir que Ele fale ao seu coração, ao nosso coração. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos trazer convencimento, cura, milagres. Amém? Oremos. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração. Nós sabemos que não conseguimos, ó Deus, ou ensinar, ou aprender, se não for pela ação do Teu Santo Espírito. É tão bom saber, ó Deus, que o Senhor está aqui. É tão bom saber, ó Deus, que o Senhor está interessado, que nesta manhã possamos sair daqui diferentes. É tão bom saber, ó Deus, que o Senhor tem a expectativa no seu coração de que essa manhã seja uma manhã especial para nós, como filhos, como servos, como discípulos. É tão bom saber, ó Deus, que o Senhor espera que cresçamos, que melhoremos, que possamos nos parecer mais com Jesus. Obrigado, a Deus, porque nós nos sentimos muito confortáveis na Sua presença, e a Sua presença é o melhor lugar do mundo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre a vida cristã como sendo um realinhamento constante do Evangelho em nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, leremos a partir do versículo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na nossa tela, e diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo ministro do pecado? De maneira alguma, de modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Bom, até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que todas as respostas que precisamos para sermos pessoas melhores está no entendimento profundo sobre o que de fato significa a palavra Evangelho? Você entendeu? E se nós entendêssemos de fato de que aquilo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades, os nossos conflitos interiores, aquilo que deixa a nossa alma inquieta,
E se nós entendêssemos que o que de fato e simplesmente precisamos é entender o que significa o Evangelho. E um dos grandes equívocos da vida cristã é que a vida cristã vivida pelas últimas gerações, é que muitas vezes nós associamos Evangelho com a parte de evangelismo. Nós trazemos esse entendimento de que precisamos entender, estudar e nos aprofundar do Evangelho para entrarmos no reino de Deus. Mas o que Paulo nos ensina aqui é que o Evangelho não é o ABC da conversão, mas é o abecedário de toda a vida cristã. E a carta de Gálatas aponta fortemente para esse sentido, porque, em primeiro lugar, olha só que interessante, ela é escrita não para novos convertidos, não para evangelismo, não para igrejas que estavam novas na fé, não. A carta de Gálatas é escrita para pessoas que já tinham uma carreira cristã, que já tinham um entendimento sobre a vida cristã. A carta aos Gálatas foi escrita para pessoas como eu e como você, pessoas que eram crentes, falando sobre o quê? Sobre o Evangelho. E, em segundo lugar, é que nós lemos Paulo contar para os Gálatas, nós lemos isso hoje, sobre uma ocorrência na qual ele repreendeu o próprio apóstolo Pedro diante de uma situação, dizendo que o próprio apóstolo Pedro não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Isso não é surpreendente? Como assim? O líder da igreja, pregador de Pentecostes, aquele que pregou para multidões e elas se converteram, aquele que Jesus escolheu para ter uma conversa íntima após a ressurreição, este homem, com essa bagagem, que tinha visto coisas maravilhosas e tremendas junto com Jesus, conhecia Jesus de perto, um homem que lembrava do cheiro das roupas do mestre. Em um determinado momento, foi repreendido por Paulo, dizendo que ele não estava andando corretamente diante da verdade do Evangelho. Ora, se o próprio apóstolo Pedro precisou dessa repreensão, o que eu preciso aprender com essa carta? O que eu preciso aprender com essa verdade? E eu quero explicar aqui a ocorrência. A ocorrência foi que alguns líderes da igreja marcaram uma reunião lá em Antioquia, que hoje é a atual Turquia. E ali, a turma de Pedro chegou antes. E quando eles chegaram, Antioquia era uma igreja gentílica, ou seja, uma igreja que não era de judeus, era uma igreja de estrangeiros. Ali havia muitas pessoas que tinham fugido, de fato, para Jerusalém, mas de Jerusalém, lá em Atos 8, quando houve a perseguição, mas quando chegaram ali em Antioquia, evangelizaram, os gentios se converteram e estavam ali em comunhão com os gentios. Então eles marcam uma reunião, Pedro chega antes com a sua galera, e ali ele come com os gentios. E a Bíblia conta que, em determinado momento, chega a turma de Tiago, irmão de Jesus. E quando Pedro vê que a turma de Tiago está chegando, Pedro sai da mesa dos gentios para ir para a mesa dos judeus. Então, Paulo, que está ali assistindo toda aquela cena, ele se levanta e repreende publicamente Pedro, dizendo que ele estava andando em desacordo com a verdade do Evangelho. Qual era ali o principal tema envolvido? Se você prestar atenção, o cerne do problema nessa ocorrência é que Pedro comia com os gentios. Lá no versículo 12 diz, ele comia com os gentios, quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios. Mas o problema não era simplesmente que Pedro estava comendo na mesa dos gentios. Era um problema um pouco mais complexo, que determinava, que apontava sobre que tipo
de alimento Pedro estava comendo. E daí a gente começa a entender sobre o plano da salvação para a humanidade, porque no Antigo Testamento, de fato, havia leis cerimoniais muito firmes sobre aquilo que os judeus poderiam comer e aquilo que os judeus não poderiam comer. Não é? Em Deuteronômio 14, diz que os judeus poderiam comer alguns tipos de animais que eram considerados puros, que eram aqueles tipos de animais que ruminavam, como o gado, a ovelha, o bode, a gazela, mas outros tipos de animais que não ruminavam, esses eles não poderiam comer. A explicação para você entender a razão de no Antigo Testamento eles não poderem comer, e no Novo Testamento, então agora Deus dizer que eles poderiam comer, tem a ver muito com essa profundidade do Evangelho. Porque o Evangelho é vida para todos, é transformação, é cura, é salvação. E quando nós entendemos essa realidade da característica desses elementos de consumo alimentício, nós percebemos então a grande dimensão de Deus para o povo, para a humanidade, para toda a terra. E eu vou explicar isso de maneira bastante rápida. Quando a serpente, ela enganou Adão e Eva, Deus fez uma promessa de que da semente da mulher, da descendência da mulher, nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, conforme lá Gênesis 3:15. Adão e Eva ficaram com essa promessa no coração, tanto quando eles tiveram o seu primeiro filho. E no relato bíblico parece que eles compreenderam que esse descendente salvador seria um homem. Eles disseram: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ali estava a descendência do homem. Quem sabe Caim seria o escolhido para pisar na cabeça da serpente. Mas esse não era um plano de Deus. O plano de Deus era muito mais amplo, porque nós descobrimos depois que Deus, ele queria formar um povo. Agora, para ele formar um povo, era necessário primeiro ele chamar um homem, depois fazer uma família, depois formar uma nação. Passado então 1900 anos depois de Adão, Deus escolhe esse homem, chamado Abrão, que depois Deus rebatiza o seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Olha só, Deus dizendo: pronto, está chegando o tempo, eu vou separar uma nação, para dessa nação colocar este, que é o descendente, o Salvador, o Messias, o ungido. E Deus fala tudo isso para Abrão. E Abrão, depois de um tempo, ele tem um filho chamado Isaac, uma família. E depois de um tempo, Isaac tem um filho chamado Jacó, que depois Deus dá um outro nome para ele, Israel, uma nação, a nação de Israel. Israel teve 12 filhos. Desses 12 filhos, 10 desses filhos tiveram os seus nomes representados em tribos. E 2 dos seus netos tiveram também o seu nome representado em tribos. 12 tribos de Israel, a nação de Israel. 12 estados, 12 territórios, 12 tribos. A nação. As coisas estavam acontecendo para vir esse Messias. Mas para estabelecer uma nação não é necessário somente um povo e um território, é necessário uma cultura específica, uma cultura única, uma cultura voltada para Deus, uma cultura teocrática, monoteísta, uma cultura de um povo separado, um povo santo, um povo escolhido, um povo diferente. E então Deus dá a esse povo alguns elementos para que eles de fato fossem diferentes. O primeiro é o elemento dos sacrifícios de animais que teriam um sentido visual, profético, daquele que viria de vir e ser crucificado em favor daquela nação e de toda a humanidade. Deus introduziu na cultura daquele povo de Deus, de que eles deveriam, de tempos em tempos, sacrificar um cordeiro, entregando
o sacrifício a Deus e dizendo: eu deveria morrer, mas aqui está aquele que morreu em meu lugar. Mas um dia virá aquele que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo, que irá morrer em meu lugar e jamais precisarei novamente sacrificar qualquer outro animal. O segundo elemento, além dos sacrifícios, é o elemento de que o povo deveria celebrar as grandes realizações de Deus através de festas cerimoniais. O povo fazia festa e tinham muitas festas que apontavam para aquele que viria de vir. E, em terceiro lugar, os hábitos alimentares. Eles deveriam comer determinados animais, mostrando que eles eram separados. E então um dia a Bíblia chama, lá em Gálatas 4:4, de plenitude do tempo. Plenitude dos tempos. Jesus nasceu. Finalmente, aquele que deveria vir, que pisaria na cabeça da serpente, está entre nós. Ele veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. E ele se apresenta. E era esperado que Israel, então, o reconhecesse, e Israel fosse o mensageiro dessa mensagem, desse evangelho, mas a própria nação de Israel rejeitou o mestre. Por quê? Porque o povo de Deus não entendeu que Jesus veio instruir um novo momento na nação de Israel. Jesus veio cumprir as promessas. E uma vez cumpridas as promessas, a igreja não precisaria mais aguardar o Messias. E então, esses elementos que foram instituídos no Antigo Testamento já não precisariam mais. Os sacrifícios de animais não eram mais necessários. Não é? Jesus, ele seria o próprio sacrifício. O templo seria destruído, conforme Jesus diz lá em Lucas 21:6. Ele diz que não ficaria pedra sobre pedra e a separação dos alimentos também não teria mais sentido, porque agora não haveria mais um povo separado, mas um único povo, representado por muitas nações. Isso tudo significava não comer mais carnes somente indicadas para os judeus. E o porta-voz dessa nova doutrina, o porta-voz desse novo entendimento foi quem? Justamente Pedro, aquele que teve uma visão especial, na qual apareceu um lençol com vários animais, e uma voz ele escutou dizendo: Pedro, mata e come. Mas Pedro diz assim: mas Senhor, eu não posso comer animais impuros. E Deus então responde: não é mais impuro, porque se Deus purificou, não é mais impuro. E lá em Atos 10:34, então Pedro, ele diz: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita aquele que teme e faz o que é justo. A partir daí, Pedro passa a comer com os gentios. Ele começa a perceber que a nação de Israel não era a única escolhida, mas o evangelho era para todos. Mas, nesse exato momento que nós lemos, Pedro, de algum modo, se desvia. Quando Paulo diz que ele não estava andando de acordo com o evangelho, a palavra utilizada é ortopodeu, em grego, que significa se desviar do caminho. A gente vai no ortodontista, para arrumar as coisas, colocar as coisas, os dentes no caminho certo. Todo tipo de ortopedia tem a ver com essa questão de deixar a gente reto, caminho certo. Paulo acusa Pedro de estar se desviando do caminho. O que os erros de Pedro podem nos ensinar diante dessa situação? Eu acho que você, muitas vezes, como Pedro, se vê
numa situação, assim como eu me vejo, de sempre percebermos que está faltando alguma coisa em nós. Não é que a gente se esforça para melhorar, para avançar, para crescer, e quando a gente acha que está bem, de repente a gente percebe que a gente precisa muito ainda o que aprender. Esse evangelho, o evangelho do horto, da correção, que nos realinha, que nos coloca no prumo, um evangelho que nos realimenta daquilo que é a verdade. Esse evangelho que nos traz a caminhos direitos. É o que nós precisamos nos alimentar e nos reter e ruminar e acrescentar na nossa vida o tempo todo. Porque se nós não entendermos como Deus nos enxerga, nós não conseguiríamos entender também como nós devemos levar a nossa vida. Enxergarmos quem somos diante de Deus é a coisa mais preciosa que nós podemos fazer. Então, como realinhar constantemente a vida cristã de acordo com a verdade do Evangelho? Como que a gente aprende com Pedro? Em primeiro lugar, não se intimide com a opinião dos homens. Lá no versículo 12 diz, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, quando porém chegaram, afastou-se, separou dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Se eu perguntar assim para você, qual que é o antônimo de alegria? O que você responde? Tristeza. Não é? E se eu falar, qual que é o antônimo de amor? Ódio. Qual que é o antônimo de vida? Morte. Mas se eu perguntar para você, qual que é o antônimo de paz? Muitas pessoas vão responder, guerra. Mas na verdade eu posso estar numa guerra e posso estar em paz. Porque o antônimo de paz é medo. Aqui diz que Pedro, ele temeu, temendo os que eram da circuncisão. Quando temo, eu não fico em paz. Quando eu temo os homens, eu perco a paz para com Deus. A paz para com Deus é a segurança daquilo que Ele diz que nós somos. E quando nós não entendemos o que o Evangelho fez em nossa vida, no campo da transformação, na justificação, nós sempre teremos opiniões erradas sobre nós mesmos. E se nós não temos, então, a opinião certa sobre quem nós somos, vinda de Deus, nós sempre teremos medo. Nunca teremos paz. O encontro com o Evangelho, esse encontro de conhecermos a Deus, quem Ele é, como Ele é maravilhoso, mas também reconhecermos quem nós somos nele. Como que nós somos amados, perdoados e perfeitos. Você já se deu conta que Deus olha para você e não vê mal algum? Não, isso eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que Deus olha para mim e me vê perfeito. Eu não sou perfeito, é claro que você não é. O que nós precisamos entender é a diferença entre justo e justificado. Nós não somos justos. É como aquele rapaz que vai na boca de drogas, gasta tudo o que tem, consumindo substâncias químicas, psicoativas. Aquilo o deixa tão alucinado que ele vende tudo o que é dos seus pais. Depois ele começa a roubar, matar, para conseguir dinheiro, para colocar ali, para alimentar o seu vício. Em um determinado momento, ele contrai uma grande dívida com aquele dono da boca. Algo aí de, pensamos, 100 milhões de reais. Claro que por muito menos o traficante já teria o matado. Mas vamos pensar que é uma dívida muito grande, impagável. Um dia o traficante o encontra, o ajoelha e com um revólver na sua nuca, diz que vai disparar e matá-lo, mas antes de fazê-lo, Jesus aparece. E diz assim: deixa-me tocar
de lugar com ele. E aquele então traficante mata Jesus Cristo. Aquele homem que tinha dívida impagável, agora é livre. De modo que, se o traficante vê-lo passando na rua, o traficante vai pensar, não, ele já não tem mais dívida porque eu matei outra pessoa no lugar dele. É assim que Deus olha para você. Se nós temos medo do nosso Deus, significa que, de fato, ainda existe muita coisa para se aprender sobre o Evangelho. Se eu fico temendo que Deus vai passar a qualquer momento uma rasteira em mim, vai puxar o meu tapete, se eu me sinto muito feliz, eu olho para Deus e falo assim, daqui a pouco Deus decide que eu devo passar um pouquinho mais de aflição, porque eu acho que Deus é assim. Você não está entendendo como Deus olha para você. Se você acha que precisa trabalhar um pouco mais para que Deus te reconheça como bom, você não está entendendo o Evangelho. Se você acha que os seus pecados de alguma forma fizeram com que Deus te amasse menos, você não está entendendo o Evangelho. E por isso que nós começamos essa mensagem dizendo que a cura para os nossos problemas, as respostas para a nossa vida, uma vida melhor, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que Jesus nos promete, está a entender o Evangelho, entender o que Jesus pensa de mim. Eu sou amado, eu sou perdoado. Ele não vai me tratar conforme a minha natureza, porque eu entreguei a minha vida para Ele. E agora Ele me vê como pessoa perfeita. Isso não é maravilhoso? Amém? Nós estamos no mundo capitalista, que estamos o tempo todo correndo atrás de sermos reconhecidos por causa dos nossos méritos. E esse compasso, esse tom que o mundo nos dá, faz com que, de alguma forma, nós possamos olhar para Deus com essa lente míope, embaçada. Meu querido, Deus não é assim. Ele te ama. Ponto. Ele te recebe como filho. Deus não vai julgá-lo pelos seus méritos, porque o sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados. E por isso nós não precisamos nos querer nos adequar a padrões do mundo, para que de fato nos sintamos alguém. Porque Jesus já diz que somos alguém. Eu não preciso querer ser aceito pelas pessoas, pelos padrões que não são de Deus. Porque se eu procurar os padrões que não são de Deus, para que eu me sinta alguém, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável de todos os homens. O padrão é de Deus, o tom é de Deus, e eu não preciso ter medo. Agora, nesse campo da religiosidade é muito fácil isso acontecer. Aconteceu com Pedro, não vai acontecer com a gente, ou a gente não vai ser tentado de, em algum momento, nós estarmos servindo aqui, e daí a gente pensa assim, poxa, eu acho que Deus vai me proteger, porque eu estou bem, estou servindo a Ele, então, eu acho que Deus me deu aquela bênção, porque lá no fundo Ele sabe que eu sou bom nisso. Eu acho que... E a gente começa a pensar de que isso aqui tem a ver com status quo, tem a ver com posição de nome. Mas a Bíblia diz que o que nós fazemos para a sua obra, para a sua glória, não é mais do que a nossa obrigação. É uma resposta de gratidão a tudo aquilo que Ele nos dá. Não tem a ver com conquistar algo a mais. É tudo para Ele, para a glória dEle. De algum modo a gente começa a achar que a nossa posição no trabalho, a nossa posição na família, as nossas conquistas materiais, que os nossos
ministérios na igreja, que a nossa posse, o nosso diploma, ele de fato nos identifica como alguém mais importante. Nós não precisamos de nada disso. Isso tem a ver com a glória de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que quer se gloriar, não se glorie na sua força, nem na sua riqueza, nem no seu poder, mas que aquele que quer se gloriar, glorie-se aonde? Vocês conseguem falar com a máscara? No Senhor. Essa é a nossa vantagem. Esse é o nosso tesouro. Esse é o nosso benefício. Segundo erro de Pedro, é que ele influenciou outras pessoas diante da sua desobediência. Então, o conselho que nós queremos dar aqui é: lembre-se que a sua obediência a Deus deixa marca nos outros. Como é, né? Pedro se colocou numa situação de desacordo com a verdade do Evangelho, se levantou para o outro lado, acabou influenciando outros judeus que fossem também com ele, inclusive Barnabé. Barnabé foi influenciado, foi na onda de Pedro. Como prejudicamos pessoas quando nós não focamos a nossa vida verdadeiramente naquilo que importa, o Evangelho de Cristo? Como nós prejudicamos? Sabe que a coisa mais importante que você pode deixar para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para as suas relações, a coisa mais importante são as marcas do seu caráter. É interessante que a palavra caráter em grego é caractere, que é aquela mesma palavra que quando nós vamos fazer uma monografia, o professor diz assim: são tantos caracteres. Caractere significa marca gravada, marca sucada. O nosso caráter inevitavelmente vai deixar marcas em outras pessoas. E se nós não entendermos o Evangelho da maneira correta, imagina os prejuízos para aquelas pessoas, principalmente aquelas que estão perto de nós. Se eu construo uma vida focada em mim mesmo, eu vou inclinar os meus filhos a olharem para si e não para Jesus. Por isso que lá no versículo 18, Paulo, ele escreve assim: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O próprio Pedro tinha construído uma imagem, tinha trazido uma doutrina nova, um novo conceito, um novo padrão, uma nova cultura, o jeito de comer, o jeito de se relacionar. Eles não podiam nem pisar na sombra dos gentios, agora estavam comendo com os gentios. De repente, aquilo que ele construiu, ele destruiu em função do medo, e isso trouxe marcas negativas para aquelas outras pessoas. Paulo chama isso de hipocrisia. Ô cabra corajoso, hein? Paulo, imagina, o líder da igreja, ele chega e diz: hipócrita. Está escrito. Os demais judeus também se uniram nessa mesma hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Terceiro erro de Pedro é que, de algum modo, a sua cultura, a sua instalação, o seu histórico, fez com que ele se achasse um pouco melhor do que aqueles que ele estava comendo. Ou seja, eu vou priorizar a opinião daquele que é irmão de Jesus, Tiago. Eu vou priorizar a opinião daqueles que são liderados por Tiago, daqueles que são judeus, daqueles que são importantes, em detrimento desses aqui, os gentios. Por isso, o terceiro conselho é: não se julgue melhor baseado no seu histórico. Lá no versículo 14, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O problema do orgulho é que ele sempre compara.
E como um dia eu escutei do pastor Ed, quem compara, para. O orgulho faz com que, de algum modo, nós nos julguemos um pouco mais importantes, porque temos um pouco mais de experiência na vida cristã, porque temos um pouco mais de bagagem, porque temos um pouco mais de instrução, porque fomos privilegiados em nascer e crescer em tal família, porque temos um pouco mais de habilidade diante de algumas situações, porque sabemos lidar com imprevistos, e etc, e etc, e etc. E acabamos, de algum modo, nos sobrepondo àquelas pessoas. E isso, gente, a boca não fala. Às vezes a gente não consegue nem perceber que estamos vivendo com esses valores errôneos. Mas o que o Evangelho diz sobre quem nós somos uns para com os outros, é como aquela pessoa que disse que simplesmente é um mendigo dizendo para outro mendigo onde está a provisão do pão. É simplesmente isso. Quando nós falamos de Jesus para outras pessoas, simplesmente nós estamos indicando uma graça que não veio de nós, que não tem nada a ver conosco. É algo que veio e caiu no nosso colo porque Deus quis nos escolher. Dessa forma, se eu não enxergar, então, de maneira correta, o Evangelho, a graça de Deus, e como eu sou diante de Deus, eu não vou conseguir também enxergar quem as pessoas são diante de Deus. Eu pulei um slide que ele é bem interessante. Timothy Keller, um pastor importante da atualidade, escreveu que o Evangelho nos ensina que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Quando nós entendemos isso, nós passamos simplesmente a viver assim para com os outros. Por isso que a Bíblia diz que devemos amar o próximo como nós mesmos. Eu gosto muito daquela ilustração chinesa. Na verdade, é uma ilustração que fala sobre a China, mas, na verdade, é uma ilustração de um método de evangelismo chamado evangelismo explosivo, que conta a história de um homem que era muito rico, e ele foi viajar para a China. Chegando lá, ele lembrou de um amigo dele que gostava muito de canetas. E então ele foi comprar uma caneta, e ele queria comprar uma caneta muito especial. E quando ele chegou na loja de canetas, ele descobriu que ali, naquele lugar, havia uma caneta milenar, muito cara, que o amigo dele conhecia, sabia a história, e ia ficar muito feliz se recebesse como presente. Só que havia um problema. A caneta era muito cara. Era tão cara, que aquele homem, que era um bilionário, precisou dar tudo o que tinha para comprar aquela caneta. Mas ele ficou muito satisfeito, porque ele sabia que o seu amigo ficaria muito feliz. Voltando para o lugar de origem, ele se reuniu com o amigo, e numa caixa muito bonita, ele entregou o presente para o amigo, e quando o amigo abriu, ele viu ali aquela caneta de ouro, com diamantes, com rubis, uma caneta milenar, que o imperador Qin Shi Huang tinha assinado grandes decretos na antiguidade. E ele ficou impressionado, como aquele amigo poderia dar algo tão importante, tão caro. E ele falou, desculpa, deixa eu te perguntar, quanto custou isso? Daí o amigo falou, eu vou te falar para você saber o quanto eu te amo, custou tudo que eu tenho. Rapaz, mas você é muito rico, e você deu isso aqui para mim? Eu não vou aceitar, cara, desculpa, eu preciso te ajudar. Eu preciso te ajudar. Abriu a carteira e tirou R$2. Aqui, para te ajudar a pagar a caneta. Como esse amigo se sentiu? Muito ofendido. Em primeiro lugar, porque presente não se paga. Não é? Eu não posso chegar na festa de aniversário do pastor Rafael de Paula, meus parabéns, e levar para ele um presente, ele abrir e eu dar uma nota fiscal e falar assim, depois você me ressarce, tá bom? Depois você me paga, tá?
Porque isso não é presente. Quanto mais se eu querer pagar com algo que é muito inferior, e o que é o nosso esforço diante do preço que foi dado para nos resgatar. O que são nossas obras? Tentando pagar. Porque a gente indica que, muitas vezes, pessoas do mundo tentam pagar a salvação com cesta básica, sendo bonzinho, não fumando, não matando. Mas e nós? A nossa relação com Deus? Quantas vezes que nós queremos devolver algo a Ele para tentar influenciá-lo a nos amar um pouco mais? Isso também é evangelho. Isso também é andar fora do ortopodeu, do caminho que Ele nos indicou. Por isso que a nossa necessidade em desfrutarmos do evangelho não é só no começo, mas é durante toda a caminhada. Nós aprendemos que a vida cristã é um contínuo processo de realinhamento, que eu só posso desfrutar quando eu conheço, quando eu me aprofundo. E o evangelho é a graça de Deus. O evangelho é Jesus Cristo. Eu não sei o quanto você tem sofrido em relação à culpa, ao medo da opinião das pessoas. Eu não sei o quanto você tem sofrido diante de caminhos tortuosos que te fazem sofrer. O esforço vão pelo status quo, pela manutenção da tua imagem. Você já é amado, meu filho, meu querido, meu irmão. Nós vamos cantar aquela última música que nós aprendemos hoje. E eu gostaria que você cantasse nessa perspectiva do verdadeiro evangelho, que cura, que transforma, porque este é o nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar a partir do segundo refrão, que diz assim: estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. estás aqui, Restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor e pedir perdão a Deus, porque tantas vezes, ó Pai,
nos vemos andando fora desse evangelho verdadeiro, enxergando um Deus que não existe, acusando um Deus que não é real. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes vivemos a própria vida cristã como se fosse por mérito, no qual as nossas vidas, ó Deus, elas são resultado daquilo que fazemos, mas o Senhor é Deus sobre nós, e nada pode escapar das suas mãos, ó Deus. Obrigado, porque somos perdoados, somos santos, somos perfeitos em Cristo Jesus. E neste momento, ó Deus, aquelas pessoas que estão aqui, eu peço que o Senhor venha tirar do coração toda culpa, todo medo, que venhamos viver plenamente a graça do Senhor Jesus, em nome de Cristo. Amém. Você pode sentar.